Meu amigo, minha amiga, tudo bem? A aula de hoje, eu vou falar para você sobre o movimento uniformemente variado. Vamos pensar uma coisa, o primeiro movimento que nós vimos era um movimento retilíneo uniforme. O que acontece no movimento retilíneo uniforme? Lá a velocidade era constante, lá, não tinha aceleração, o corpo ficava sempre com a mesma velocidade o tempo todo. Aqui a coisa mudou. No movimento uniformemente variado, vai existir aceleração. Se vai existir aceleração, a velocidade do corpo vai mudar. Então, o que acontece? Características desse movimento. A aceleração é constante. Quando a gente escreve CTE na física, como se a gente estivesse abreviando a palavra constante. E ela é diferente de zero. Então, quer dizer, o corpo ele vai acelerar, vai brecar, vai mudar de velocidade. Se existe aceleração, conforme a gente falou, a velocidade varia. Entendeu? E o que seria aceleração? Aceleração é uma grandeza que vai mostrar para nós como que a velocidade está variando com o passar do tempo. Então, vamos falar o que é aceleração? Aceleração é a grandeza, que mostra como a velocidade varia em função do tempo. Em função do tempo. Pessoal, então pensa comigo o seguinte. Se a aceleração mostra como a velocidade está variando com o tempo, nós podemos definir a aceleração da seguinte maneira. A aceleração vai ser o quê? A variação da velocidade dividido pela variação do tempo. E o que é variação da velocidade? Faz de conta que eu tenho aqui uma estradinha e o corpo tem uma velocidade inicial V0 e ele tem depois uma velocidade final que eu vou chamá-la de V. O que seria a variação da velocidade? Seria a velocidade final menos a inicial. Então, a aceleração seria o V final menos o V inicial. E essa variação de tempo, eu costumo chamá-la simplesmente de T. Vamos pensar uma coisa comigo? Se eu passar o tempo para lá multiplicando e o V0 para o outro lado somando, então repito, vou passar o T multiplicando e logo em seguida vou jogar o V0 somando. Eu vou chegar na famosa equaçãozinha que a gente escreve assim, V igual a V0 mais AT. Aí, É a famosa equaçãozinha que relaciona a velocidade inicial, velocidade final, tempo e aceleração. Outra coisa importante, vamos pensar aqui com a gente. A aceleração é velocidade dividido por tempo. Então, se a gente for pegar no Sistema Internacional de Unidades, vai ficar metro por segundo dividido por segundo. Pessoal, olha, metro por segundo. Então, a unidade de aceleração vai ficar o quê? Metro por segundo ao quadrado. Essa é a unidade de aceleração no Sistema Internacional. Entendeu? Por quê? Porque vem de uma divisão de metro por segundo dividido pelo segundo. Às vezes a pessoa fala assim, eu nunca entendi por que é metro por segundo ao quadrado. É por isso. A unidade, ela vem da equaçãozinha. A equação vai nos revelar o tipo de unidade. Montei aqui um exemplo para a gente calcular a aceleração do corpo. Vamos pensar aqui conosco. Um corpo parte do repouso e atinge 72 km por hora após 4 segundos. Determine sua aceleração. Então, é o que eu falo, exercício de física, leitura e interpretação, visualiza o que está acontecendo. Vamos desenhar aqui a situação, Ele partiu do repouso, então a velocidade inicial dele é 0. Partiu do repouso.
Aí ele atingiu 72 quilômetros por hora, num tempo de 4 segundos. E o cara pergunta para nós qual que é a aceleração dele. Aí, ó. Então é muito importante, exercício de física, leia e interprete o que está acontecendo. Ele quer saber a aceleração. Então, primeira coisa importante. Como aqui está trabalhando com segundos, vamos passar essa velocidade para metro por segundo. Vamos lembrar lá da primeira aula nossa. Divide isso aqui por 3,6. Primeira aula de cinemática, transformar quilômetro por hora para metro por segundo. A gente aprendeu que dividia por 3,6. Essa divisão aqui vai dar 20 metros por segundo. Então a velocidade final dele, ó, é 20 metros por segundo. Beleza, tem a velocidade inicial, tem a final, tem o tempo que é a aceleração. Pessoal, V igual a V0 mais AT, ó. Ó, equação que nós vimos agora há pouco. Velocidade final é 20, inicial é 0, a aceleração eu não sei e o tempo é 4. Entendeu? Então vai ficar assim, ó, 4A igual a 20. Então, ó, vamos colocar aqui, ó, 4A é igual a 20. Vou passar o 4 para lá dividindo. Então a aceleração vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Lembra da unidade de aceleração, hein? Então, ó, vamos destacar isso aqui, ó. Essa é a aceleração do corpo. Entendeu? Presta atenção numa coisa importante. Às vezes o aluno esquece de fazer essa transformação aqui para 20 metros por segundo. Aí faz de conta que ele resolve sem transformar. Vamos pensar aqui uma coisa. Ó, vamos escrever aqui, ó, segundo modo, né? Segundo modo. Nós vamos resolver do segundo modo e a gente vai discutir se isso está certo ou se está errado. Então vai ficar assim, ó, V igual a V0 mais AT. Velocidade final é 72. Inicial é 0. A aceleração não sei, o tempo é 4. Então você entendeu? Eu estou fazendo de conta que a pessoa não transformou para metro por segundo. Vamos passar o 4 para lá dividindo. 72 dividido por 4 vai dar 18. Aí a pessoa vai falar assim, peraí, Kurt, mas você sempre falou que tem que transformar, tem que manter padrão de unidades. Será que isso aqui está certo ou está errado? Muita gente poderia pensar que está errado. Por quê? Porque você está misturando o quilômetro por hora com o tempo em segundos. Mas está correto resolver assim também. Por quê? Porque a velocidade em quilômetro por hora, o tempo está em segundos. Você pode falar que a aceleração é 18 km por hora por segundo. Olha que unidade maluca, mas ela existe. O que isso quer dizer? Que o carro acelera 18 km por hora a cada segundo. Ele faz de 0 a 18 em um segundo, vamos dizer assim. Em revistas de automóveis, às vezes você vê lá escrito assim, ó, o carro faz de 0 a 100 em 4 segundos. É isso que ele está falando, ó. Aqui ele vai fazer de 0 a 18 km por hora em um segundo. É uma maneira de expressar aceleração. Não está errado. Não está no Sistema Internacional de Unidades, não está. Mas é uma unidade correta que pode ser utilizada, tá bom? Então isso aqui estaria correto. O que você não poderia falar é que é 18 metros por segundo ao quadrado. Aí fica errado. Se você utilizar essa unidade aqui de cima com 18, aí é óbvio que vai ficar errado. Mas se você padronizar, falar que é quilômetro por hora por segundo, não está errado não. A gente viu lá no movimento uniforme que para calcular o deslocamento do corpo, bastava falar que ΔS é igual a VT. Mas aqui nós temos um movimento uniforme antivariado. Para a gente calcular o deslocamento do corpo, eu não posso simplesmente falar ΔS igual a VT. Qual velocidade que eu vou usar? A inicial ou a final? Então não dá para nós fazermos esse tipo de afirmação.
No movimento uniformemente variado, para você calcular o ΔS, você vai utilizar uma outra equação, que eu vou mostrar lá agora para você. ΔS é igual a V0T mais meio vezes A vezes T quadrado. Essa equação é a equação para calcular o deslocamento dele quando o corpo tiver aceleração. Um detalhe, falar meio de AT quadrado, isso aqui ó, é a mesma coisa de escrever AT quadrado dividido por 2. É idêntico, né? Você colocar o 2 aqui no denominador ou colocar meio vezes AT quadrado. Eu estou dizendo isso porque às vezes tem professor que prefere escrever assim, ó. AT quadrado sobre 2. É a mesma coisa, tá bom? Não é, o meu professor falou errado ou o Kurt falou errado. Não, não. É a mesma coisa se escrever meio de AT quadrado ou AT quadrado sobre 2, tá certo? Para que serve essa equação? Para calcular o deslocamento no movimento uniformemente variado. Então, até agora, nós já vimos duas. Nós vimos essa aqui e essa outra, ó, que a gente acabou de fazer exercício envolvendo isso aqui, ó. V igual a V0 mais AT. Vamos resolver um probleminha agora que envolve essas duas equações simultaneamente, tá bom? Um corpo parte do repouso e atinge 30 metros por segundo após 5 segundos. Determine sua aceleração e deslocamento. Então, ó, primeiro, vamos desenhar e mostrar o que está acontecendo. Ó. Partiu do repouso, velocidade inicial é 0, estava parado. E atingiu velocidade de 30 metros por segundo após 5 segundos. Ele quer a aceleração do deslocamento, então ele quer saber o A e o ΔS dele. Então, ó, vamos pensar uma coisa. Primeiro detalhe. Equações que nós temos nas mãos. Nós temos o V igual a V0 mais AT e aquela do ΔS, V0T mais meio de AT quadrado. Nós vimos agora há pouco. Então, vamos colocá-la aqui para calcular a aceleração. Ó. V igual a V0 mais AT. Velocidade é 30, final. Inicial, 0. Aceleração, eu não sei. E o tempo? O tempo é 5 segundos. Jogo o 5 para lá dividindo. A aceleração vai dar 6. 6 o quê? Vamos lembrar? Estou trabalhando com metro por segundo e trabalhando com segundo. Então vai ficar metro por segundo ao quadrado. Aí. Destacar bem a resposta para você. Ó. Calculou a aceleração. Vamos calcular o deslocamento? Posso fazer isso aqui para calcular o deslocamento? Ó, ΔS igual a VT? Pode fazer isso aqui? Não. Por quê? Porque essa equação é do movimento uniforme. E aqui não é movimento uniforme, é um movimento uniformemente variado. Tem aceleração. Então, ó, joga fora isso aí. Nesse momento nós não podemos utilizar isso. Se ele falasse, ó, o corpo tem movimento uniforme, aí sim, aí não teria aceleração, podia usar isso aí, tá bom? Então nós temos isso aqui, ó, ΔS V0T mais AT quadrado sobre 2. Entendeu? Essa parte da equação aqui, ó, ela vai sumir. Ó, essa parte aqui, ó, ela vai desaparecer. Por quê? O movimento, o corpo partiu do repouso. Se fosse movimento uniforme, eu usaria de cima. Aqui é movimento uniformemente variado, mas o corpo partiu do repouso, eu usaria de inicial 0. Vai sobrar o quê? O AT quadrado sobre 2. Então, você vai ter isso aqui, ó. ΔS é igual. O A, você calculou? 6. O tempo, 5 ao quadrado sobre 2. Aí. 5 ao quadrado, 25, vezes 6, 150 por 2, 75 metros. Então, ele andou 75 metros. Aí.
Entendeu? Tranquilo. Nós vimos duas equaçõezinhas até agora no movimento uniformemente variado. O V igual a V0 mais AT e a equação do espaço, ΔS, V0T mais meio de AT quadrado. Vamos pensar um negócio? O tempo está aparecendo tanto em uma equação quanto na outra. Aí, às vezes você fala assim, poxa, mas espera aí, e se o meu problema não tiver o tempo? O que eu vou ter que fazer para resolver? Uma das maneiras seria substituir os dados em uma equação, isola o tempo e joga na outra. Só que dá muito trabalho fazer isso. Existe uma equação que nos auxilia muito, chamada equação de Torricelli. O que seria a equação de Torricelli? Você vai pegar isso aqui e vai isolar o tempo. O que é isolar o tempo? Vou passar o V0 subtraindo e depois a aceleração dividindo. Então vai ficar assim, ó. Não assusta não, só tem tamanho, vamos dizer assim, ó. Você vai chegar que o tempo é V menos V0 sobre A. Então, repetindo, eu passei o V0 subtraindo e depois joguei o A dividindo. Aí você vai pegar isso e vai substituir aqui nessa outra equação. Vai colocar aqui e vai colocar aqui também. Olha que gigante que vai ficar, ó. ΔS, V0. Quem que é o tempo? O tempo é aquilo ali, ó. V menos V0 sobre A. Mais meio vezes A, vezes aquilo ali ao quadrado, ó. V menos V0 sobre A, ao quadrado. Aí o que acontece? Você desenvolveria essa equação. Como que você desenvolve? Aqui você aplica a distributiva. Aqui você vai desenvolver o quadrado perfeito, quadrado primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Vai elevar o denominador também ao quadrado, não pode esquecer. Vai ficar uma coisa gigante. Só que aí você começa a simplificar. Corta aqui, corta lá, passa para cá. Você chega numa equação super simples, que é a equação de Torricelli. Não precisa fazer a demonstração aqui, não é necessário. Mas, se você quiser depois, você pode desenvolvê-la. Aí, se pintar dúvida, manda para mim. Então, você vai ter aqui, ó, a equação do Torricelli, você vai chegar nisso aqui. V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A ΔS. Aí, ó. Essa aqui é a equaçãozinha de Torricelli. Tem problemas que, às vezes, você utiliza isso, fica muito rápida a resolução. Ah, eu não quero saber a equação do Torricelli, eu prefiro resolver tudo por essa. Até sai. Mas fica muito grande o problema. Tem exercício que em duas linhas sai se você souber isso aqui. Vamos dar alguns exemplos envolvendo a equação de Torricelli? Um corpo tem velocidade de 10 metros por segundo. Então vamos desenhar aqui, né? O corpo, velocidade dele inicial é aquela que ele tem no começo, 10 metros por segundo. Beleza. Ele é freado, quer dizer, a sua velocidade vai reduzir. E ele breca completamente após percorrer 20 metros. Olha, leitura e interpretação. Breca completamente. Se ele breca completamente, qual que vai ser a velocidade final dele? 0. Ele não vai brecar completamente? O corpo que breca completamente, ele para, né? A velocidade final é 0. Após percorrer 20 metros. 20 metros é o tanto que ele andou, é a distância percorrida, não é o tempo, é o tanto que ele andou, a distância. Então, o ΔS vale 20 metros. Ele quer saber a aceleração dele. Inicialmente quer saber a aceleração. Depois ele pergunta para a gente também o tempo gasto. Às vezes a pessoa fala assim, eu não sei qual a equação que eu uso. Ué, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho a equação do V igual a V0 mais AT. Depende do tempo. Eu tenho o ΔS igual a V0T mais AT quadrado sobre 2. Depende do tempo. Eu não tenho tempo, como que eu vou usar essas equações? Mas eu tenho a equação de Torricelli, que ela é muito útil, ó. V quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A ΔS. Velocidade final é 0. Inicial, 10. A aceleração, não sei. E o ΔS é 20 aí. Aqui, ó, vai dar 100. 10 ao quadrado vai dar 100. Aqui vai dar 0. Então, vai ficar 0 igual a 100 mais 40A. Vou jogar o 100 para lá fazendo menos.
Então vai ficar assim, ó, menos 100 é igual a 40A. Passa dividindo o 40. O A vai dar menos 2,5. O quê? Metros por segundo ao quadrado. Só arrumar aqui, ó. Metro por segundo ao quadrado. Muita gente poderia falar assim, deu menos porque ele está brecando? Não é isso. Todas as vezes que o sinal da aceleração for diferente do sinal da velocidade, aí significa que ele está brecando, entendeu? Aí é um movimento que a gente chama de movimento retardado. O que é um movimento retardado? Quando a velocidade do corpo diminui, o módulo da velocidade está diminuindo. Quando isso está diminuindo, o que vai acontecer? A gente fala que ele está em movimento retardado. E para isso acontecer, a velocidade inicial e a aceleração tem que ter sinais opostos. Na maioria das vezes, a aceleração negativa vai significar que o corpo está brecando. Só que fisicamente falando, a gente tem que falar o 100% correto. E para você ser 100% correto, você fala que ele está brecando, por quê? Porque a aceleração e a velocidade dele têm sinais diferentes, sinais opostos. Se os dois fossem positivos ou os dois fossem negativos, ele estaria acelerando. Como um é positivo e o outro é negativo, significa que ele está brecando, tá bom? Então essa seria a aceleração dele, ó, que é uma das coisas que o problema pediu para nós. Agora ele pede também quanto tempo que durou esse movimento. Para calcular o tempo, vamos lembrar? V igual a V0 mais AT. Velocidade final é 0. A inicial é 10. A aceleração é 2,5, então menos 2,5t. Vou passar o 10 para lá subtraindo, aí jogo 2,5 dividindo. O tempo vai dar 4 segundos. Observa que vai ficar negativo quando o 10 passar para lá. Só que vai ficar negativo de um lado e negativo do outro. Aí você multiplica por menos um dos dois lados, você vai chegar que o tempo é 4 segundos. Ficou meio espremidinho aí, mas qualquer dúvida você fala para mim, a gente retoma aí, é só você falar, manda as dúvidas para mim, não esquece, tá bom? Entendeu? Tranquilo? Então, ó, você viu 3 equações, a da velocidade, a do espaço em função do tempo e a de Torricelli. Essas 3 equações vão nos permitir resolver qualquer problema de movimento uniformemente variado, tá bom? Vamos fazer um exemplo agora envolvendo gráfico. Tem muita questão, principalmente provas escritas, né, que eles pedem para você construir gráfico. Então dá uma olhada aqui no exemplo nosso. Um corpo parte do repouso e atinge 20 metros por segundo após 10 segundos. Quer dizer, ele começou, estava parado no início. Depois de 10 segundos, a velocidade dele atingiu 20 metros por segundo. Ele pede para você construir os gráficos. Aceleração por tempo, velocidade por tempo e espaço pelo tempo. Então, o que acontece? Lembra, a grandeza que vem em primeiro lugar é que vai no eixo vertical. Ó. Aceleração por tempo, o tempo vem no eixo horizontal. Velocidade por tempo, tempo no eixo horizontal e velocidade no vertical, espaço no eixo vertical e tempo no horizontal. Outra coisa importante, todo gráfico tem que ter unidade. Um gráfico sem unidade não pode ser feito. Então aqui, ó, metro por segundo ao quadrado, segundo. Metro por segundo, segundo. E metro e segundo. Beleza? Tranquilo até aí? Para calcular a aceleração, ó, lembra? V igual a V0 mais AT. Mais A vezes T. Velocidade que ele atinge é 20. Inicial é 0. Aceleração não sei, o T é 10. Se nós jogarmos o 10 para lá dividindo, a aceleração vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Veja bem, lembra de uma coisa? A aceleração no movimento uniformemente variado, ela é sempre constante. Então aqui, ó, vai ser 2 o tempo todo.
Quanto tempo durou o movimento? Vamos marcar aqui, ó. Ó, esse movimento durou 10 segundos. Então vem cá e marca o 10. Entendeu? Velocidade por tempo, ó. Partiu do repouso, então marca o 0 aqui. É onde começou. É o início. Velocidade por tempo, observa que é uma equação do primeiro grau. Se é uma equação do primeiro grau, vai ser uma reta. Então vai partir do 0, vai crescer com uma reta. E depois, pessoal, de 10 segundos, ele vai atingir a velocidade de 20. Aí, ó. De 20 metros por segundo. Aí está feito o gráfico, ó. É uma reta. Às vezes a pessoa fala para mim, espera um pouquinho. Se for que velocidade por tempo é uma reta, porque é uma equação do primeiro grau, ó, primeiro grau. Mas se eu tivesse analisado Torricelli é assim, ó. Ó, lembra, ó. Se eu tivesse analisado Torricelli, seria do segundo grau para fazer o gráfico. Por que eu tive que analisar essa? Porque, olha bem, é um gráfico da velocidade pelo tempo. Então tem que ter uma equação, sua equação tem que ter velocidade de tempo para fazer o gráfico. Então, nesse caso, eu até poderia usar o Torricelli para resolver o exercício, mas para fazer o gráfico eu não posso usá-lo para analisar, porque ele não tem a variável tempo, né? E a do espaço, vamos ver? Ó, ΔS V0t mais AT² sobre 2. Aí. Essa é a equaçãozinha do espaço. Lembra de uma coisa, só apagar aqui para você não confundir, ó. Tirar essa coisa aqui de cima, para não misturar, né? Aí, ó. Lembra de uma coisa, a velocidade inicial é 0. Então, partiu do repouso, né, ó. Então aqui vai sumir, ó. Isso aqui tudo vai zerar. 0 vezes t vai continuar 0, por isso dá para a gente sumir tudo. E o ΔS vai ser o quê? A aceleração dele a gente já calculou que é 2, o tempo é 10 ao quadrado sobre 2. O 2 vai cortar com 2, cortou. 10 ao quadrado, 100. Então o ΔS vai dar 100 metros. Beleza. O gráfico do espaço pelo tempo tem que mostrar para nós um deslocamento de 100 metros. Pode colocar o início aqui, ó, na origem. E veja bem, é uma parábola, porque a equação é do segundo grau. Se é uma parábola, a gente tem que analisar se a concavidade dela é para cima ou para baixo. Todas as vezes que a aceleração for positiva, a concavidade é para cima. Quando a aceleração for negativa, a concavidade é para baixo. Nós fizemos um exercício agora há pouco. Se nós fôssemos construir o gráfico da aceleração do espaço pelo tempo, lá ele seria de concavidade para baixo, que naquela a aceleração é negativa. Nesse a aceleração é positiva, então a concavidade dela vai ser para cima. Ó. Aí, uma parábola, né? Ah, não vai ter para o outro lado? Não, não tem tempo negativo, por que você vai fazer para o outro lado? Começa aqui, né? Bom, então aqui o tempo é 10. E o deslocamento dele, aí, ó, o deslocamento dele vai ser de 100 metros, ó. Aí. Entendeu? Então, no gráfico está mostrando para nós, ó, um deslocamento de 100 metros em 10 segundos. Entendeu? É assim que você faz gráfico. Se fosse de concavidade para baixo, esse aqui seria invertido. Na lista de exercícios dessa matéria, tem bastante lá para você fazer gráfico, para fazer... Nossa, eu tenho um monte de coisa. Não esquece, manda as dúvidas, tá bom? Tranquilo até aí? Sossegado? Então tá bom. Agora que você assistiu a nossa aula de movimento uniforme antivariado, você já tem condições de pegar a nossa lista que está na plataforma e destrinchar, fazer todos os exercícios que tem nela. E não esquece, fez exercício, depois volta para o vídeo, assista as resoluções de alguns e os que permanecerem as dúvidas, não esquece de mandar para a gente, tá bom?